O livro a seguir se encontra em domínio público. Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. Capítulo 3. Ao expirar das férias, caí gravemente doente. Desenvolvera-se no cortiço a epidemia terrível da difteria e o sarampo. Minha mãe, enlouquecida, não me desamparava. Velava assídua noite e dia, por sua nobre doentinha, evitando o menor golpe de ar, proporcionando todo o possível conforto. Logo no primeiro dia da doença, correu à casa do médico de manhã, mas só à noite é que ele apareceu, o que a desesperava de impaciência. Eu gemia abaixo, enfraquecida e prostrada pela intensidade da febre. Delirei. Tive sufocações medonhas e só depois de 2 semanas pude levantar-me, muito trêmula e muito impertinente. O médico deixou de ir ver-me, mas ofereceu caridosamente seus conselhos sempre que dele precisássemos. Principiou a convalescença, a época de desejos irrealizáveis e de excitações nervosas. Eu queria tudo que não possuía, exigia impossíveis àquela pobre Marte, que tinha na voz súplicas e no olhar toda a meiguice de uma alma angélica. Nota: convalescença designa o período de transição entre uma pessoa enferma e uma pessoa saudável. Fim da nota. Um dia, quis ver a boneca da menina Lucinda, cuja lembrança não sei por que se despertou em meu espírito. Quero brincar com a Mademoiselle Rosa. Mademoiselle Rosa era minha ideia fixa. Deixa estar, meu amor, dizia a minha incomparável enfermeira. Há de ter também uma boneca assim. Mas há de ser já. Já? Pois sim, vou comprar-te agora mesmo. Não, eu gosto da Rosa. E chorava. A Lucinda tinha ido viajar com a família, e não podia minha mãe socorrer-se de sua generosidade. Não chores, que tornas a ficar pior. Descansa, que hás de ter uma boneca muito linda. E marejavam-lhe os olhos de lágrimas. Eu, apesar de muito crescida, não me envergonhava daquelas exigências. Nem um raio de minha mãe. As impertinências manhosas e insuportáveis opunham sua resignação e seu grande medo de me ver outra vez com febre e inerte. No dia imediato, comprou-me uma boneca para consolar-me. Deu uma embrulhada e pôs-se à espreita, fixando avidamente em mim o seu olhar de santa. Desdobrei com as mãos emagrecidas o papel amarelo, em uma ansiedade nervosa. Quando vi o desejado objeto, levantei os olhos para minha mãe, e como se estivesse em frente de um espelho, vi nela retratada a minha decepção. A boneca rolou para o soalho, onde permaneceu alguns minutos. Depois, em um bom movimento, compus-lhe o vestido de gaze vermelho, salpicado de florinhas de pano, e adormeci com ela nos braços. Estabeleci-me vagarosamente. Minha mãe redobrava-se de trabalho para pagar-me vinho fino e remédios caros. Era caprichosa, mas demoradíssima no serviço. Faltavam-lhe as forças para sacudir o trabalho e desembaraçar-se depressa. Voltei enfim à aula, agora com preguiça. Saudade daquelas horas vazias entre a criançada da vizinha. A Rita entrou nesse ano, levada por mim, que lhe segurava a mãozinha trigueira com ar vaidoso de proteção. Daninha estava na sua cadeira de braços sobre o estrado. Em frente dela, em cima da mesa, misturavam-se com os lápis e as lousas raminhos de manjericão, rosas de Alexandria e galhos de alecrim, levados pelas discípulas. As rosas mais finas estavam colocadas num copo cheio de água. As adjuntas riscavam pedras de cabeça baixa. Apresentei a Rita à professora, dando-lhe o papelzinho que já viera escrito de casa, com o nome e a naturalidade da pequena. Eu gozava naquele momento de um prestígio extraordinário. Aquele ato simples de matrícula, em que eu intervinha diretamente, fazia-me crescer diante dos olhos parvos da meninada ignorante. Desde então, tomei grande preponderância sobre a Rita, que não fazia nada sem meu conselho. Em cada ano que começa, há uma onda nova de meninas que entram e um grande vácuo de meninas que saíram, algumas sem uma palavra ao menos de despedida. Cada dia ocorre-nos à lembrança uma ou outra colega que não tornamos a ver. E uma impressão delicada e estranha nas crianças, essa em que a novidade traz uma certa tristeza indefinível. Felizmente, ainda lá encontrei Clara Silvestre, com o seu formoso rostinho alvo e rosado, e o cabelo castanho amarrado no alto com uma fita cor-de-rosa. Mostrava-se agora ciumenta de mim com a Rita e toda ela, só para fazer-me pirraças, se dedicava a uma caboclinha risonha. De vez em quando fazíamos as pazes, e eram então abraços e beijos sem fim. A professora começou a mostrar predileção por mim,
dando-me muitas vezes uma cadeira a seu lado para ajudá-la a tomar a lição das meninas do ABC. Diziam que eu tinha muita paciência e muito jeito. As crianças deram em trazer-me também raminhos de alecrim e perpétuas mal amarradas com linha. Assim correu o ano. Chegando o mês de dezembro, tornou a época do descanso. Fiz meu segundo exame com louvor. Minha mãe, julgando-me suficientemente instruída, quis acostumar-me a ajudá-la, mas viu com tristeza que eu não tinha jeito para os trabalhos a que me propunha. Mandava-me vigiar a panela, mas a comida queimava-se ou o fogo extinguia-se. Olhava-me sem repreender, e uma ocasião disse-me com brandura: Tu não nasceste para isso, mas filha, é preciso que te habitues. Bem vês, somos muito pobres, e quando eu morrer, deves saber sustentar-te com dignidade e firmeza. Ao ouvi-la falar em morte, desatei a chorar e prometi trabalhar, mas no dia seguinte entornei a panela nas brasas, que se apagaram. Eu tinha então 11 anos. Nessa idade, lidava arduamente a Carolina. Mas a Carolina era a Carolina, um anjo condescendente e sofredor que levava beliscões, tendo por isso nódoas negras em seu corpo de gafanhoto muito fraco. A Carolina tinha juízo como uma senhora sensata e coração imaculado. Enfim, a Carolina não entrara nunca em uma casa como a da Lucinda, nem se vira em frente de um espelho, miserável e feia, ao lado de outra menina da sua idade, bela e orgulhosa. Passei tristemente o resto das férias e logo no primeiro dia da escola voltei à classe. Chovia e estavam poucas meninas. Fim da lição, principiei a costura, a bainha de um lenço. Uma adjunta conversava intimamente com a mestra, em um tom que me permitia ouvi-la sem indiscrição. Falava de si, de sua vida passada, dando graças a Deus por ter um emprego, cujo ordenado lhe consentia um certo conforto, evitando que o irmão, única pessoa da família, a protegesse dando-lhe coisas olhadas como supérfluas, por mais necessárias que fossem, pela cunhada rapariga invejosa e irônica, segundo frases suas. Estou morta por tirar a cadeira, continuava. Só assim viverei tranquila. A professora animou-a. Ela retirou-se com um sorriso satisfeito e eu fiquei pensativa. Nessa noite sonhei que era mestra. Tinha uma casa grande com jardim onde cantavam doudamente em uma alegria exuberante e abençoada os passarinhos. Quando acordei, disse o sonho à minha mãe. Vi-lhe no rosto lampejar alegria. Foi assim que desabrochou em meu espírito essa flor imaculada e santa, de aroma fortalecedor e doce, o amor ao trabalho. Eu projetava fazer fortuna e ensinar as meninas. Queria um palacete com espelhos e móveis esquisitos. Atraía-me a figurinha nervosa e brilhante da Lucinda, aquela visão que me plantou na alma o arbusto de negros frutos cujo sabor me envenenava, a inveja. Sonhando ser mestra, eu não imaginava o descanso, o repouso ameno que eu daria à minha mãe como recompensa dos grandes sacrifícios feitos por ela para o meu bem-estar. Eu não pensava em ser útil, em tornar-me necessária, imprescindível. Eu não queria ser mestra para não morar em um cortiço, mal alumiado, infecto, úmido, nessa terra onde há tantas flores, tanta luz e tantas alegrias. O caso é que, fosse qual fosse a mão que me escreveu no pensamento a resolução de vir a ser professora, pertencesse ela à tentação diabólica do luxo ou à compreensão de um dever, fosse qual fosse, eu a abençoo. Continuei a estudar e fazia progressos. Os primeiros prêmios eram meus. Dava-os à minha mãe, que os guardava como relíquias em um cofre de madeira, onde tinha o retrato de meu pai e algumas cartas de família, amarelecidas pelo tempo. Por isso dizia-me às vezes sorrindo: nessa caixinha estão o meu passado e o meu futuro. Uma tarde, voltávamos do colégio, eu e a Rita, quando no meio da rua tivemos de parar estupefatas. A ilhoa ia entre dois soldados, com o vestido esfarrapado, o cabelo solto, o rosto sangrando coberto de arranhões. As mangas arregaçadas mostravam seus braços de lavadeira robusta, avermelhados e musculosos, e havia um tal ar de fúria e de dor no seu olhar que ela nem viu a filha que chamava por ela, agarrando-se a mim. À porta do cortiço havia ajuntamento de povo. Algumas pessoas riam-se. O Joaquim vendeiro vociferava, roxo de cólera, empampando num lenço o sangue que lhe escorria do nariz. Entramos em casa, trêmulas de susto. Soubemos tudo. O maneco tinha ido com a mãe ao médico. A ilhoa queixara-se. O pequeno não comia, não dormia, tinha tremuras nas mãos, o ar pasmado e entrava a emagrecer de uma maneira espantosa. O médico, depois de um rápido exame, declarou-o doente incurável. Aquilo era efeito do vício, já não valia a pena dar-lhe remédios. Que o deixasse beber à vontade, a morte não tardaria muito.
A Elhoa voltou arrastando o filho, atirou-o para a cama, recomendou-o a Carolina e saiu de novo para a rua. Estrangular o Joaquim entre os seus dedos rigorosos era o seu intento, mas devagar, dizendo-lhe mesmo: Meu filho vai morrer por tua causa, mas antes que ele morra, hás de tu ir para o inferno. A venda estava cheia de gente. Ela não viu senão o dono, magro, amarelo, alto, perto do balcão ceboso. Atirou-se a ele, esmurrando-o num extravasamento de cólera. Caíam copos, garrafas, uma barulheira medonha que ia atraindo os curiosos. Vieram os soldados. Separaram-nos das pranchadas e lá a levaram para a polícia com as mãos cheias de sangue e fios de barba do outro. Dentro da casa, a Carolina chorava baixo, contendo o irmão que teimava em voltar para fora. Ela ouvia tudo, com o coração apertado, mas não faltando aos seus cuidados de menagère. Minha mãe foi acompanhá-la, ajudando-a a deter o maneco. Carolina deu o jantar a Rita, obrigou o irmão a tomar um caldo e arrumou depois tudo no armário, limpando as lágrimas ao pano dos pratos. Numa das voltas, minha mãe notou-lhe: Que é que você tem nas pernas, Carolina? Estão inchadas. Há muito tempo que já estão assim. Cada dia engrossam mais. Já não posso calçar as meias. Isto não é nada. Já falou ao doutor? Não, mas já tivemos aqui uma vizinha com a mesma coisa e o doutor disse que era da umidade. A gente não pode mesmo morar em outro lugar. Isto não é nada. Quando se tratava das suas doenças, ela dizia sempre repetindo-se: Isso não é nada. Só no dia seguinte foi que a Elhoa voltou para perto dos filhos, e mal entrou, desafogou-se em lágrimas. Capítulo 4. O cortiço em que morávamos gozava da fama de ser um dos mais pacatos do bairro, devido à previdência do proprietário, um carroceiro português que morava com a família no local, na primeira casa à esquerda do portão. Ele gabava-se de só consentir ali gente séria, e o caso é que os moradores ficavam atolados naquela ignomínia anos e anos, afeitos à promiscuidade e retidos pela barateza dos aluguéis. Eu passava os nossos dias fora de casa no colégio e voltava sem pressa para o meu quarto melancólico. Estudava com esforço, arrancava as ideias do cérebro dolorido pertinazmente, lutando com a preguiça que me invadia toda, com a inteligência que fraqueava e repelia as lições. Oh, mas o vexame daquele portão de cortiço, daqueles vizinhos que na fama de moderados se esmurravam e guinchavam impropérios, davam-me alentos para a luta. O senhorio mascarou um dia sua propriedade com o nome de avenida, caiu as casas, despediu um casal de pretos quitandeiros que empestavam de frutas podres todo o cortiço, fez uns tanques para as lavadeiras sem elevar o preço das suas casinhas. Isso decidiu-nos a ficar por mais tempo. Ele bem sabia que a gente não podia ir bater a outras portas mais asseadas, o dinheiro era quase nenhum, e a saúde fraca. Entretanto, distinguia-nos sempre com as suas menos rudes cortesias. 2 casas adiante da nossa, ao lado da Elhoa, morava uma mulata gorda, a Eulália, lavadeira que invariavelmente todos os sábados vinha cambaleando da venda, a falar alto, sobraçando uma garrafa de Paraty. Toda a gente do cortiço se reunia e a provocava, rindo muito das suas palavras inconexas e dos seus esgares. Mandavam-na descansar, batiam palmas, assobiando lundus, incitando-a aos requebros em que ela bamboleava o corpo mal firme. Às vezes, a desgraçada ia ao chão. Vaiavam-na estrepitosamente. Ela então zangada atirava-lhes pedras e os chinelos, e eles fugiam, às gargalhadas, batendo com os tamancos ou os pés descalços no chão. À segunda-feira, Eulália, muito triste, com olheiras fundas e nódoas de pancadas ao rosto, ia pedir-nos trabalho. Era então um grande sermão que parecia convencê-la. Minha mãe a admoestava muito. Ela chorava e saía com a grande trouxa de roupa para o tanque. Veja lá, Eulália, dizia-lhe sempre a minha santinha. Eu sou responsável por tudo isso, e não quero dar má contas aos meus fregueses. Fique descansada, não há de faltar nada. E não faltava. À direita da nossa casa ficava de uma família galega, operários de uma fábrica de chinelos. A mulher, o marido e 2 filhas moças que iam todos os domingos para a casa de um tio aos subúrbios, e fechavam-se às horas da comida para não repartirem os restos com o Lucas, que tinha o costume de pedir alimento a quem viesse comer, ou ao tio Bernardo, o idiota velho, que o carroceiro sustentava e a quem todos davam os magríssimos sobejos. O tio Bernardo, um mina, pagava essas coisas ao proprietário, varrendo a calçada e lavando os esgotos com uma regularidade nunca alterada.
Entre todos os moradores da avenida, distinguiam-se dois rapazes tiroleses muito amigos e que viviam juntos na mais pura harmonia. Víamo-los passar todas as manhãs com as suas ferramentas de trabalho a caminho da oficina. O mais velho, Túlio, era carpinteiro, trabalhava muito e fazia pecúlio para ir buscar a noiva à Itália. O outro parecia menos assíduo, voltava muito mais cedo para casa e chegou a provocar uma pequena desordem, tentando raptar a filha de uma paraguaia da mesma estalagem. A mulher fez barulho, armou mesmo um escândalo, mas o Túlio interviu e tudo ficou em paz. Pois bem, dias depois deste acontecimento, correu rapidamente o boato de que o Giovanni matara o companheiro, seu protetor, seu Patrício, quase seu irmão. O tio Bernardo tinha-o visto sair alta noite, manchado de sangue, cautelosamente cosendo com a parede, a olhar para trás como se temesse ser seguido. E apesar do tio Bernardo ser um idiota, sem responsabilidade, vivendo por esmola do cortiço, toda a gente lhe prestava atenção, fazendo-o repetir em frente ao quarto fechado a mesma coisa de instante a instante. Uns pingos de sangue na soleira justificavam a história do desgraçado demente, negro velho e hidrópico, de quem eu sempre tive muita repugnância e muito dó. Eram 7 horas da manhã, chovia e à porta ainda fechada do quarto número 10 ia se juntando povo, ouviam-se exclamações. Oh, parece incrível, Jesus! Aquele diabo como era sonso, eu sempre lhe achei má cara. Pobre Túlio. A paraguaia lá estava, fazendo coro com o filho mais novo ao colo, e os dois gêmeos do penúltimo parto agarrado à sua saia de chita já rota, muito escorrida, e esticava o pescoço de cordoveias salientes à espera da autoridade. Às 8 horas chegou a polícia, e afastando os curiosos, procedeu ao arrombamento da porta. Houve então um murmurinho de espanto, e a massa de povo, já muito compacta, apertou-se ainda mais, avançando na sofreguidão de presenciar tão medonho espetáculo. Para ir para a escola, tive de passar pela casa do Túlio e instintivamente olhei para dentro. Ele estava deitado de costas, com o peitilho da camisa manchado de sangue, a boca e os olhos muito abertos. Sentia arrepios, e talvez caísse se minha mãe não me amparasse, apressando o passo. Foram interrogados muitos moradores do cortiço, e averiguaram ter sido a morte causada pelo ferimento de um compasso no coração. O miserável Giovanni esperara que o amigo dormisse, e então, para mais livremente roubar-lhe o seu pequeno pecúlio, junto à custa de trabalho e de sacrifícios, enterrou-lhe desapiedadamente o ferro pelo peito dentro. Depois fugiu, levando consigo a chave da casa. O caso é infelizmente vulgar, e se o narro é porque ele influiu no meu organismo de uma maneira incrível. Passava noites em claro, vendo o pobre Túlio morto, assistindo-lhe ao pensamento, seguindo na minha doente imaginação os passos do criminoso, chegando-me muito para minha mãe, pedindo-lhe que acendesse a vela, cobrindo-me de suores fios, horrorizada, trêmula, enlouquecida. Sempre que passava pelo quarto número 10, voltava o rosto para o outro lado e acelerava os passos, mas à noite, sobretudo, é que me aterrorizavam. Desejava que os dias se prolongassem interminavelmente. Só a luz do sol conseguia acalmar o meu pobre espírito, tão superexcitado. Fazia com que minha mãe acumulasse de encontro à porta, à mesa, à tábua de engomar, às cadeiras, à tábua, toda a nossa mobília, para que, se alguém tentasse entrar, o estrondo daquelas coisas atropeladas nos despertasse. Ela sorria, dizendo-me que a nossa pobreza era conhecida lá fora, e ninguém perderia tempo e trabalho indo alta noite remexer meia dúzia de trapos sem valor. Mas eu instava, e ela fazia-me à vontade, com a sua condescendência angélica. Numa ocasião, uma saia pendurada na parede pareceu-me tomar formas estranhas e mover-se ao impulso de um corpo humano vivo palpável. Era mais de meia-noite. Minha mãe, extenuada de trabalho, dormia. Eu encolhi-me toda e abalei-a de manso, suavemente, com os olhos muito abertos, fixos naquele pavoroso vulto branco que parecia acenar-me de lá, misteriosamente. Que é? Perguntou assustada minha companheira. Acenda a vela depressa, disse-lhe a meia voz muito trêmula. Ela levantou-se depois de ter ouvido o motivo do meu susto, despendurou a saia, sacudiu-a para que eu me certificasse de que não estava ali ninguém, deixou que eu espreitasse embaixo da cama e da mesa e aconselhou-me a dormir, que ela ficaria velando pelo meu sono, e não fechou os olhos enquanto não me viu adormecida e serena. Atravessei noites de grande calor no pino do verão com a cabeça embaixo dos lençóis, fugindo de ver em cada parede desenhar-se a figura assustadora do assassino de Túlio, o Giovanni. Emagreci, andava cismática com medo da loucura, até que a pouco e pouco fui voltando ao meu estado natural. Então trabalhava com maior regularidade e atravessava a noite de um sono só.
Estava, pois, num período saudável quando, uma tarde, em que eu dava umas passagens em um casaco branco, reparei que minha mãe parara de engomar e ficara a olhar demoradamente para mim. Muito te pareces com teu pai, exclamou por fim num suspiro de indefinível tristeza. Minha mãe raras vezes falava do passado, fugia de referir-se ao seu tempo de fugitiva alegria. Nunca atinei com a razão disso, sentia-me curiosa, mas sem coragem de evocar lembranças que a pudessem magoar. Nessa tarde, porém, ela parecia ter necessidade de falar nos mortos, nos seus adorados amores. Interroguei-a docemente, e ela, sem contrariedade, pousou o ferro no peitoril da janela sobre um tijolo que servia de descanso. Veio sentar-se ao pé de mim, numa cadeira baixa que até hoje conservo como lembrança dessa época. Pela janela aberta entrava um ar frio e a fumacinha azulada do cano de ferro. A roupa, já borrifada, feita em trouxas apertadas, esperava os cuidados de engomadeira, que pela primeira vez na sua vida parecia fazer pouco caso dela. Lá fora gritavam as crianças numa algazarra atroz e passavam rindo os carroceiros dos açougues, manchados de sangue de volta do trabalho. Em que me pareço com meu pai? Perguntei desejosa de ouvi-la. Em tudo, mas principalmente nos olhos. Tens uma certa maneira de olhar como só nele conheci. Era também trigueiro como tu, mas menos pálido. A testa é que se não parecia tanto como a tua, mas os olhos... Têm os teus da mesma cor castanho escuro, e as pestanas curtas como as dele. As de minha mãe ensombravam-lhe as faces. Não era bonito, diziam os outros, eu achava lindo. Onde o conheceu? Em casa de um amigo nosso, que deu um baile e instou para que eu fosse. Como já te contei, de 3 anos apenas fiquei órfã de mãe. Não tive irmãos, criaram-me sem alegrias. Teu avô condescendeu em levar-me, porque não quis desgostar o amigo a quem era obrigado. Lá jogou toda a noite, deixando-me envergonhada na sala e dando-me explicação do seu comportamento. Ele nunca entrava em casa antes de 1 hora, e mais da madrugada. Teu pai dançou muito, e eu gostava de vê-lo. Foi tirar-me para uma valsa, respondi-lhe ingenuamente que não sabia dançar. Ele sentou-se a conversar comigo, e foi assim que principiamos a gostar um do outro. Eu em casa entretinha-me com serviços grosseiros, não tinha convivência, não tinha animação. Aprender a ler e a escrever, mas isso mesmo mal. Fui pedida, teu avô opôs-se ao casamento. Não me podia dar dote e o teu pai era pobre. Casei-me depois de muita luta e fui morar com a minha sogra, mas a boa velhinha morreu antes de 1 ano e teu avô embrenhou-se por tal forma no vício que ficou pobríssimo e desconsiderado. Chamamo-lo para o pé de nós. Ele continuou a jogar, sempre cego a todas as súplicas. Endividou-se. Meu marido arranjou-lhe com sacrifício o suficiente para saldar a sua dívida e lavar-lhe a honra, mas foi tudo em vão. O vício é como a água do mar, que quanto mais se bebe, mais sede faz. O infeliz velho chorava como uma criança, abraçado a mim, jurando não pegar mais em cartas, e dali ia para a mesa do jogo. Aquela banca era um abismo onde se sumiam todas as nossas economias. Foi em uma casa de jogo que morreu de um ataque, num triste dia chuvoso. Saímos de Minas, onde já não tínhamos ninguém, e viemos para aqui. Teu pai arranjou várias escriturações comerciais. Vivíamos com relativo conforto num chalé ajardinado. Compramos uma mobília modesta, mas asseada. Tínhamos visitas, éramos considerados, recebíamos convites para festas em casas particulares e tudo ia bem. Nota: escrituração, em contabilidade, é o conjunto de livros e atos com os quais se faz a escrita comercial de uma casa ou de um estabelecimento comercial. Fim da nota. Tu nasceste e ele, projetando arranjar-te um dote, fez-se caixeiro viajante. Nota: caixeiro viajante é um mercador ambulante que vende produtos fora das regiões onde eles são produzidos. Fim da nota. Foi na última das suas viagens que lhe roubaram o dinheiro dos patrões que ele trazia consigo. Muitos contos de réis. Foi a nossa desgraça. Ninguém acreditou na sinceridade e, para não ser preso, ele fez a loucura de matar-se. Toda a minha alma se afundava numa dor imensa. Chorei pela primeira vez a morte de meu pai, maldizendo-me silenciosamente. Não fora eu o motivo de tudo? Por causa do meu dote, a sua desonra. Pedi então à minha mãe que me explicasse qual era a firma da casa de que ele era empregado. Braga e Torres. Como receberam a notícia da sua morte? Como a confirmação da culpa, respondeu-me ela num suspiro. Que morte escolheu? O veneno. Tremi. Sobre o pano que eu cosia, caíam-me as lágrimas.
Minha mãe não chorava, tinha os seus grandes olhos negros fitos no vácuo, onde se erguia talvez como um espectro saudoso todo o seu passado. O ferro arrefeceu no descanso. Nota: arrefecer é o ato de perder calor. Fim da nota. As crianças calaram-se lá fora. Só se ouviam os passos pesados dos carroceiros de volta da taberna, o assovio ondulado e sereno de algum rapaz vadio, e com a bulha da onda a rolar na praia, o rumor surdo dos carros passando além na rua. Compreendi assim a razão daquele relaxamento em que caíramos. A viúva de um ladrão não podia continuar na mesma classe de que a memória do marido a arrancara. Não era só uma mulher pobre, era uma mulher vilipendiada. Estávamos bem no cortiço, só aquele lugar é que nos competia. Nota: vilipendiar é ultrajar por meio de palavras, gestos ou atos. Fim da nota. Braga e Torres. Ah, se eu pudesse alcançar milhões, ser rica, lançar à cara daqueles homens soma igual à roubada do meu pai, pagar. E já não pensava noutra coisa.